primeiro lugar, gostaria de agradecer tanto a professora Carla Galdani como a professora Edilene Américo Silva, né, pelo convite, né, e pelo aceite de participar da banca do Yuri, né. Agradecer também o Yuri, né, pelo trabalho, né, pela dedicação, que, na verdade, nós começamos. Eu diria que o trabalho do Yuri é o trabalho da pandemia, né? Começamos, salvo engano, foi em fevereiro ou março, né, Yuri? Isso. Eu acho que foi antes da pandemia. Eu orientei o Yuri lá em Portugal, né? E estamos agora, em dezembro, fechando o trabalho do Yuri, que tem por título Segurança Alimentar e Nutricional, do macro às instituições sociais em Brasília. Yuri, você Exatamente. tem de 20 a 30 minutos para fazer a sua apresentação de trabalho, né? Sim. Posteriormente, nós vamos passar para a banca, fazer as suas considerações, né? E, para efeito, assim, né, como nós estamos pela internet, eu gostaria que a gente fechasse os áudios e os vídeos, só deixássemos o Yuri apresentando, né? E, posteriormente, quando nós passarmos para as professoras, né, Edilene e Carla Gualdani, que fique apenas o vídeo e o áudio do Yuri e da professora. Então, Yuri, depois da sua finalização, nós vamos passar para as professoras fazer a avaliação, tá? E, enfim, vamos ter também um tempo aí de 20 a 30 minutos para cada uma poder fazer a sua avaliação. Você sabe como coloca a apresentação, né, Yuri? Vocês conseguem ver minha tela aí? Está começando a aparecer. Sim, consigo ver sua tela. Mandei aqui de abrir o PowerPoint. Tem que ter um pouco de paciência, que o computador é um pouco lento. Sem problemas. Mas a gente usa mesmo assim. Vocês estão vendo? Sim. Sim, Yuri. Tá aqui o título, né? Que a minha câmera está oculta, agora eu estou vendo só o slide. Primeiro eu queria agradecer a presença de todos aí que puderam vir assistir. Como o professor disse, né? O tema do meu trabalho é segurança alimentar e nutricional do macro às instituições sociais em Brasília. Foi um tema que eu me aproximei durante a graduação, né? Principalmente nas matérias de agrária. E vamos começar, né? Passando aqui para o resumo, não sei se está com delay o slide, mas já passei aqui para o resumo. Passando aqui para o objetivo específico, né? Que foi analisar o nível de segurança alimentar e nutricional de famílias que utilizam serviços de creches localizadas em uma cidade periférica aqui do DF. Durante a pesquisa foram entrevistados cerca de 60 famílias, né, oriundas de duas instituições sociais localizadas em Samambaia DF, que é a cidade onde eu moro aqui. Busquei, né, abordar variadas questões que cercam a temática da segurança alimentar, apresentando sempre variações na escala geográfica, que eu, como futuro geógrafo, considero muito importante essa variação na escala, principalmente, né, porque com a variação da escala você acaba ganhando ou perdendo algumas características, né. Dentre a metodologia, né, eu utilizei as que foram possíveis aí perante ao Covid, utilizei pesquisa bibliográfica e documental, utilizei entrevistas estruturadas online e fiz a catalogação e análise dos dados. Aqui na introdução, né, tendo como objetivo geral o trabalho, né, foi analisar o contexto geral da segurança alimentar e nutricional no país, apresentar as principais políticas de cunho alimentar no âmbito nacional, estadual e distrital, porque o DF é um distrito, dos anos 90 até a atualidade, que foi o recorte que eu escolhi para fazer, para apontar essas políticas. De forma de estudo de caso, né, eu busquei correlacionar o contexto nacional ao contexto local, na terceira seção, e o meu objeto de pesquisa, né, que é a dúvida que motiva o pesquisador a ir atrás, né, e realizar o trabalho,
foi de como políticas públicas contribuem para a promoção da segurança alimentar e nutricional de instituições carentes nas cidades periféricas do Distrito Federal. Qual a importância dessas iniciativas para o desenvolvimento local e para os pequenos agricultores? Aqui tem a divisão das sessões, que foi como o trabalho foi dividido, e como o slide também está dividido, né? Sessão 1, 2 e 3. Passando aqui para a sessão 1, né? Cujo título é Os vários aspectos da segurança alimentar e nutricional no âmbito internacional e no Brasil. Passando aqui para a primeira sessão, né? Basicamente, eu abordei alguns conceitos que cercam a segurança alimentar, tentei abordar um pouco de pobreza, de fome e da própria insegurança alimentar em si, mas como o tempo é curto, né, eu fiz o resumo e busquei abordar somente aqui a insegurança alimentar. Nome do aluno, matrícula, nome do trabalho e no final a missão. E assim, essa lista, mas se você acha melhor mesmo um individual, né? Aí a gente faz individual, vou falar pro Arthur, porque ele já tem feito, né, as outras. Né, Professor Fernando, Acho que alguém professor está com Fernando. o microfone aberto. Acho que é o Fernando, e aí tá dando problema aqui. Acho que era bom todo mundo fechar o microfone e deixar só o Yuri, né? Isso, pronto. Pode seguir, Yuri. Pode seguir? Isso, por favor. Tá bom. Trabalhando aqui com a insegurança alimentar, né? Ela pode ser classificada em 3 níveis, sendo insegurança alimentar leve, moderada e grave. Se configurando a insegurança alimentar leve, né? Se configura pelo medo ou preocupação em não ter o acesso ao alimento no futuro. O alimento não falta de fato à família ou para o indivíduo, mas a pessoa tem um medo, né? Ou a preocupação com o alimento venha a faltar no futuro. Você tem a insegurança alimentar moderada, né? E se apresenta de modo mais concreto, principalmente entre adultos, né? E se caracteriza pelo racionamento e pela diminuição do consumo de alimentos, né? Por exemplo, durante ao mês. Em relação à insegurança alimentar grave, ela acontece já quando o indivíduo ou família, né, sofre de subnutrição crônica, né? Em outras palavras, a família ou o indivíduo realmente passa fome aí durante algum período. Coloquei aqui um quadro, né? Só para ressaltar e guardar os conceitos, né? Em relação à insegurança alimentar leve, você tem o medo da preocupação. Em relação à insegurança alimentar moderada, você tem a redução quantitativa, principalmente entre adultos. E em relação à insegurança alimentar grave, é quando realmente falta o alimento e não tem categorias entre adultos, realmente falta para todos. Passando aqui para o conceito em si de segurança alimentar, é um conceito que vem sofrendo transformações, né, e sofre até hoje, e apresenta, por isso que eu coloquei o segurança alimentar, um conceito em construção, né, porque o conceito ele foi trabalhado durante os anos. Eu coloquei aqui que o conceito passa a ser trabalhado nos anos 50, principalmente com a criação da FAO e da ONU, né, aquele período, o século XX em si, né, ficou marcado por a questão da fome, e foi um período que, em escala planetária, você tinha cerca de 1 bilhão de pessoas que passavam fome, né? E o conceito de segurança alimentar passa a ser atrelado, né? Como solução, o que a gente pode fazer para resolver esse problema, né? Aí você tem... Cadê o mouse? Aqui você tem, né? Uma das características do período, né? Que foi a falta de alimento e o rápido crescimento demográfico planetário. Então, no período em específico, o que causava a fome no mundo era porque tinha baixos estoques alimentares, né, no planeta, e você tinha um rápido crescimento demográfico. Então, em outras palavras, faltava alimento e sobravam pessoas, né, na visão da época. Em resposta, você tem a Revolução Verde, né, que foi a elevação produtiva do setor agrícola, principalmente motivado pela introdução da máquina no campo, mas você se elevou, né, a sua produção agrícola, entretanto, o número de famintos no mundo cresce. Então, essa resposta da elevação produtiva não foi a solução aqui para a gente buscar as organizações trabalhar a questão da fome em escala planetária. Na década de 80, você já tem uma transformação do conceito. O conceito, que antes era ligado à elevação produtiva, passa a ser ligado principalmente à pobreza, né, e à falta de renda. E o conceito de segurança alimentar passa por mudanças.
na década de 80, ele é acrescentado que para você alcançar a segurança alimentar, você tem que ter acessibilidade aos mais pobres, você tem que ter a garantia do acesso físico e econômico, né, ao alimento, de forma permanente e em quantidades suficientes. Na década de 90, você já tem uma nova corporação aí do conceito de segurança alimentar. Por exemplo, na década de 80, você tem a questão do acesso ao alimento, mas aqui você já tem acesso ao alimento nos âmbitos nutricionais, né? Então, para você ter acesso, para você garantir a segurança alimentar, você tinha que, pelo menos, induzir a população ao consumo de alimentos com um âmbito de elevado teor nutricional. Você tinha que garantir o acesso a alimentos livres de contaminações biológicas, químicas e sanitárias. Esse aqui é uma clara resposta, né, ao conceito, ao movimento da Revolução Verde, que é o período da mecanização do campo, e principalmente o período que você começa a utilização dos agrotóxicos no campo. Você tem que induzir, né, hábitos alimentares que elevem a saúde da população, de modo a respeitar hábitos também culturais. Foram as características aí do conceito que era antes chamado de segurança alimentar, passa a ser chamado de segurança alimentar e nutricional, muito pelo que aconteceu na década de 90 em relação às características nutricionais do conceito. A definição, agora aqui na questão nos âmbitos nacionais, né? A definição do conceito brasileiro e as políticas públicas transparecem principalmente a partir da década de 80, coloquei em parênteses aqui a questão principalmente quando as principais políticas e a transparência do conceito começa a aparecer aqui em território nacional. Em 86, você incorporava a face nutricional ao conceito brasileiro. Em 94, você já tem uma questão toda da participação dos movimentos sociais em relação à ocorrência da fome, no agravamento da fome aqui no país. Coloquei aqui, né? Cadê? Ocorre o processo de mobilização social nacional em torno da questão alimentar e da conscientização do agravamento da fome no país. Coloquei um exemplo aqui muito bom, né, que é uns anos depois, mas é um ano muito próximo ainda, né, que até o ano de 2001, o trabalho, né, que foi o mapa do fim da fome, apresentou que no Brasil você tinha 49 milhões de indigentes. Então, é um período que você tem 49 milhões de pessoas que basicamente não têm condições de garantir necessidades básicas, como se alimentar. Coloquei aqui a década de 90 não foi uma década de grandes avanços, né? Entretanto, os movimentos sociais tiveram grande importância no desenvolvimento do conceito e no impulso, né, da formulação de políticas públicas. O ano de 2000 pode ser considerado um ano de transformação, de impactos reais em relação à segurança alimentar no Brasil. Em 2006, você já tem a formulação do conceito brasileiro em lei, né, que foi definido como a segurança alimentar nacional, né, consiste na realização do direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidades suficientes, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares promotoras da saúde, que respeitem a diversidade cultural, e que sejam ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentáveis. É um conceito que eu considero muito completo, né, e é um conceito que agrega o desenvolvimento do conceito em nível internacional. Então, tudo que aconteceu em nível internacional, o conceito brasileiro acabou agregando para si. Aqui eu coloquei, né, as principais políticas que ocorreram nos anos 2000, né, principalmente com a entrada dos anos 2000, que foram importantes programas e que visavam o combate à fome, à pobreza e à insegurança alimentar no Brasil. Esses foram os programas que eu abordei no meu trabalho, falei sobre cada um lá no trabalho, né. Aqui, como o tempo é curto, não dá para falar sobre todos, mas eu acho interessante ressaltar a quantidade de programas que foi direcionado à agricultura familiar, né, que é uma importante aliada na busca da segurança alimentar, e também gostaria de ressaltar o programa Bolsa Família, né, que em escala nacional, acho que não há nenhum outro programa que tenha um impacto tão significativo. Você tem milhões de brasileiros que fazem uso, e é um programa que vem garantir a questão da renda mínima mensalmente aí para milhares de famílias. Coloquei aqui uma questão muito interessante, né, que num período de tempo entre mais ou menos a década de 90 e o final de 2010, você tem a queda da fome e da pobreza para 3,5% da população, em 2012, né, a marca de 2012. Então, lá atrás, quando você tem cerca de 49 milhões de indigentes,
aqui você já tem bem menos, né? 49 milhões seria cerca de 20% da população do Brasil, aqui em 2012 você já tem 3,5%, então reduziu consideravelmente, e aqui o Brasil já não está mais no mapa da fome. Opa! Agora a seção 2, não sei se vocês estão vendo, eu acho que sim, cujo título é Segurança Alimentar e Nutricional na região Centro-Oeste e as principais políticas, né, de cunho alimentar do Distrito Federal. Busquei trabalhar um pouco sobre o bioma cerrado e a territorialização do agronegócio na região Centro-Oeste. Apontei que as características naturais de cerrados potencializavam a reprodução do capital agrícola, justamente, né, pelo alto potencial hídrico da região, além dos baixos valores das terras, comparado com as regiões sul e sudeste, na questão, quando a questão da agricultura e da pecuária veio para cá, né, mais ou menos na década de 70, a região centro-oeste chegou a receber o título, né, de celeiro brasileiro, muito em função da produção de commodities, né, e é um tipo de produção agrícola que é quase que totalmente voltada para o mercado externo. Então, você tem uma territorialização de um tipo de agricultura, podemos dizer assim, de um modo de agricultura, que é praticamente voltada todo para o mercado externo. Então, você tem a produção, mas é uma produção que é local, mas não fica no âmbito local, ela é exportada. Coloquei aqui uma característica da segurança alimentar, né, em relação à produção de arroz e feijão. A região centro-oeste tem uma produção inexpressiva se comparado com a questão das commodities, e aí você acaba tendo um embate, né, a questão do agronegócio versus, né, podemos ter um versus, a agricultura familiar. Quando o agronegócio, você tem muito mais territorialização no Brasil, mais poder, mais políticas, mas é um modo produtivo que direciona suas produções para o mercado externo. Já a agricultura familiar, que podemos dizer que é mais simples, né, e tem menos questão territorial, é um tipo de produção que garante a alimentação do brasileiro no dia a dia, né? Você tem um modo produtivo que busca o abastecimento local. Eu coloquei um mapinha, né, da territorialização. Aqui na esquerda a gente tem a distribuição do cerrado no território nacional, é um bioma bastante extenso. Aqui na direita a gente tem a transformação do espaço geográfico do Distrito Federal, né, mais ou menos aqui dos anos da segunda década dos anos 2000. Aqui em verde a gente tem a vegetação natural, e aqui em laranja você já começa a ter as primeiras atividades agrícolas aqui no DF, ó, aqui a partir principalmente da década de 70, mas na década de 80 que realmente eclode em laranja aqui, que é a atividade pecuária, muito provavelmente ligada à produção de carne bovina aí. Se tiver alguma observação aí, alguém pode falar. Aqui eu coloquei um pouco sobre a formulação do agronegócio, né? A formulação do agronegócio implica em algumas características, né? Você tem, por exemplo, altos índices de concentração de terra, né? Na mão de poucos agricultores e grandes produtores do agronegócio. Você tem o uso intensivo de tecnologia, principalmente ligado ao maquinário e à utilização de agrotóxicos. Você tem elevados impactos ambientais muito em função do uso exacerbado de agrotóxicos, né, nas plantações. Você tem o uso elevado de água para o cultivo irrigado. As pessoas acham que o ambiente urbano consome muita água, mas muito pelo contrário, né, a parcela que o ambiente urbano usa não chega nem perto do que o ambiente agrícola utiliza. Você tem a produção de plantas e animais modificados geneticamente. Que já está atrelaçada à concentração de terras, né? Quando se concentra as terras, acaba que o que sobra fica na mão de muitos agricultores familiares e em uma pouca parcela territorial. Você tem a produção destinada, na sua maior parte, para o mercado externo, como eu já tinha dito. Apontei aqui que há um claro conflito entre a Lei de Segurança Alimentar e o que está territorializado no espaço do Campo do Cerrado, muito em função que a lei tenta tratar, né, da conservação, que a segurança alimentar abrange a conservação da biodiversidade e a utilização sustentável dos recursos,
Mas, entretanto, né, na região centro-oeste, você vai ter altos índices de utilização de agrotóxicos, né? Coloquei aqui um exemplo muito bom, né, que na região centro-oeste, em 2008, foi o ano que a região registrou o maior índice percentual nacional de amostras contaminadas por agrotóxicos, né? Coloquei aqui mais duas informações relevantes na utilização, na questão do agrotóxico, né, que o Brasil consome aproximadamente 20% de todo o agrotóxico comercializado mundialmente, e outra informação relevante, que após o impeachment da ex-presidente Dilma, você teve a liberação de mais de 1.000 autorizações de registro de agrotóxicos. Muitos desses agrotóxicos são proibidos, por exemplo, no continente europeu, por trazer danos à saúde humana, né? Aqui eu coloquei um pouco sobre a produção de alimentos aqui na região centro-oeste. Aqui na esquerda a gente tem um gráfico, né, e que ele demonstra a distribuição em hectare de cada tipo de plantação. Aqui a gente tem arroz, tem feijão e dentre outros alimentos. Mas aqui na distribuição em hectare, aqui na direita a gente tem um total, né, de tudo, que aqui na região centro-oeste a gente tem aproximadamente 29 milhões de hectares aí, direcionados à plantação, né, à questão da agricultura, da pecuária, mas a maior parte dos hectares é direcionada às commodities. Essa parcela aqui é direcionada à soja, ao milho, em roxo aqui você tem a cana-de-açúcar e o algodão. Aí fica a dúvida, né? Cadê a produção que abastece a população local? Cadê a distribuição dos hectares para a parcela, por exemplo, da agricultura familiar? Aqui na direita eu coloquei só uma tabela da produção de carne bovina. Nós somos a região que mais produz carne bovina aí no Brasil, e a carne que a gente mais exporta aí no mundo, né? O Brasil é o maior exportador de carne bovina do planeta. Saindo um pouco da questão agrícola e da região centro-oeste, mais agrário, mas sim de uma forma mais, podemos dizer, nutricional. Aqui eu busquei um trabalho, né, que foi da Codeplan, que demonstra o consumo de alimentos saudáveis aqui na capital, o consumo de alimentos pouco nutritivos, a insegurança alimentar em Brasília. Partindo aqui para o consumo de alimentos saudáveis, o trabalho, né, considera saudável o consumo diário de cerca de 400 gramas de frutas e hortaliças, né? E aqui no DF, você tem que o consumo de frutas, né, e hortaliças por pessoas de mais de 18 anos, né, em relação a homens e mulheres, você tem que mulheres consomem mais, os homens consomem cerca de 10% a menos que as mulheres, e por isso que são os principais alvos de propaganda na questão da educação alimentar. O consumo é maior em idades mais elevadas e apresenta variação de consumo de acordo com o grau de escolaridade, né? As pessoas com grau de escolaridade mais elevado têm o hábito de consumir mais frutas e hortaliças, apesar que a diferença entre ensino superior e fundamental incompleto, eu considerei a estatística, a variação da estatística um pouco baixa, né? Cerca de 10% aí. Continuando, em relação ao consumo de alimentos pouco nutritivos, que é uma face que é vinculada à insegurança alimentar e transparece através do alto consumo de alimentos ultraprocessados e gordurosos, como são os famosos fast food, né? É um tipo de hábito alimentar que contribui para o aumento de algumas doenças em escala global, que é a questão da diabetes e da obesidade, né? Que atinge o planeta atualmente. No levantamento aí que foi realizado, levou em consideração o consumo de doce, refrigerante, lanches como pizza, salgado, hambúrguer e entre outros, e considerou o consumo regular de cerca de 5 vezes ou mais por semana. Como eu tive que cortar algumas coisas, eu fui direto aqui para o consumo de fast food, né? O DF é a segunda unidade federativa com maior índice de pessoas com mais de 18 anos que substituem refeições por fast food, cerca de 10% da população, né? Cerca de 300 mil pessoas, podemos dizer assim. Partindo aqui para a insegurança alimentar no Distrito Federal, os dados são do PNAD de 2013, o que demonstrou que o DF é a quarta melhor colocação nacional, né, em relação a domicílios que estão em situação de segurança alimentar. É um número que pode se considerar bom, né, apesar que é estatística, né, estatística pode mascarar algumas características, mas em relação à insegurança alimentar, aqui no Distrito Federal, você tem que a insegurança alimentar leve, que é vinculada à preocupação, você tem cerca de 329
330 mil pessoas, né, vinculadas a esse nível de insegurança alimentar aqui no Distrito Federal. Em relação à insegurança alimentar moderada, você tem cerca de 60 mil pessoas, né, que é o racionamento de alimentos durante um mês, por exemplo. E a questão da insegurança alimentar grave, você tem 1,5% da população, né, cerca de 45 mil pessoas que chegam a passar necessidades aí durante um mês. E você tem um total de cerca de 500 mil de pessoas que estão vinculadas aqui no DF, podem ser enquadradas em casos de insegurança alimentar. Você pode ver que você tem quase 90% dos domicílios em situação de segurança alimentar, mas só 10% da população, né, já é um número realmente considerável, né, quase 500 mil de pessoas. Aqui eu coloquei algumas características, né, que os domicílios em situação de insegurança alimentar moderada e grave possuem menores rendas domiciliares per capita, né, o que faz bastante sentido. Quanto menor a renda, provavelmente, muito consequentemente, você tem maiores índices de insegurança alimentar. E aqui demonstra também uma outra característica, né, que a maior parte da população brasileira em situação de insegurança alimentar moderada e grave se autodeclaram não brancos, né. Aqui você já tem a questão da diferença da injustiça racial em relação ao acesso à alimentação e também, provavelmente, ao acesso à renda. Aqui foi os principais programas que eu verifiquei aqui no DF. Esse primeiro aqui é o programa de aquisição de alimentos do Distrito Federal. Aqui a gente tem um programa de alimentação também do Distrito Federal, com a capacidade de atendimento até bastante elevada, né, cerca de 360 mil estudantes. E eu coloquei esse programa que eu achei muito interessante, que ele foi lançado justamente durante a pandemia, e foi um programa de apoio a famílias de baixa renda, né, com crédito de cerca de R$250 para aquisição para as famílias de baixa renda de itens de cesta básica. Apesar de ser lançado esse ano, já conta com cerca de 25 mil famílias cadastradas. Agora, passando aqui para a seção 3, que foi onde eu realizei a minha pesquisa, né, nas creches, cujo título é A Importância das Creches para os Moradores de Samambaia DF, no viés da segurança alimentar e nutricional. Aqui eu faço uma breve contextualização sobre a região administrativa, né, a 12ª, que é a região de Samambaia. Comporta cerca de 8% da população do Distrito Federal. Foi criada em 89, né, com o objetivo de ampliar áreas urbanas a partir de regiões segregadas. A previsão populacional era de cerca de 330 mil habitantes, né, que é basicamente o que a cidade apresenta hoje, com urgência maior para classes sociais mais baixas. Em relação à infraestrutura de ensino, que é vinculada às creches, né, apesar das creches não estarem incluídas nesse número, você tem 40 instituições de ensino divididas em 3 modalidades, né, ensino básico, ensino fundamental e ensino médio. Para a pesquisa, né, foram selecionadas aleatoriamente 62 crianças. Cada criança representa uma família, né, de turmas de entre 2 e 6 anos de idade. As 2 instituições estudadas atendem a cerca de 600 crianças, né, a partir de 4 meses a 7 anos de idade. Durante o atendimento, né, que é entre 8 horas da manhã e 17 horas da tarde, né, quando tem o serviço presencial, que agora está suspenso, é oferecido, né, é oferecido 5 refeições diárias. Aqui, passando já para a pesquisa, eu busquei traçar um pouco do perfil dos chefes de família e também da família, né? Aqui eu perguntei para o pai, o responsável da criança, né, a idade, em relação à idade. Você tem que a maior parte dos pais, 56% dos pais estão entre 29 e 50 anos, e a outra categoria de maior impacto é pais de 18 a 29 anos, né? Pais podem ser considerados mais jovens. Em relação ao grau de escolaridade dos pais que responderam à pesquisa, você tem que a maior parte, né, cerca de 40% dos pais tem um ensino médio completo. Você tem uma grande parcela aqui de pais que ou estão cursando o curso superior, ou trancaram, não sei, mas tem um ensino superior incompleto, e também tem uma parcela considerável de pais que apresentam o ensino superior completo. Eu considerei bastante intrigante que a mesma parcela de pais que tem ensino superior é a mesma parcela que tem pais que têm ensino médio incompleto. Coloquei aqui uma informação aqui embaixo, né, que a parcela de pais responsáveis entre 29 e 50 anos apresentou menores graus de escolaridade, o que demonstra a evolução da educação do DF para gerações mais jovens, o que é um importante quesito para a segurança alimentar e nutricional.
Partindo aqui para a ocupação, né, do pai ou responsável, você tem que, aqui o gráfico é um claro reflexo da situação atual do Brasil. Você tem uma grande parcela de desempregados e de autônomos, né, quase a maior parte representada por pais são autônomos ou desempregados, e a outra parcela que foi uma das mais respondidas, né, a mais respondida é funcionário de empresa privada. Coloquei aqui embaixo, que é um reflexo da situação atual do Brasil, né, em relação aos milhões de desempregados e milhões de autônomos, e a maior parte dos empregados se encontra na faixa de 18 a 29 anos, e de autônomos entre 29 e 50 anos. Aqui a renda familiar, né, a soma da renda familiar das famílias entrevistadas, você vê que grande parte das famílias recebem provavelmente mensalmente, né, até um salário mínimo, e a segunda parcela mais considerável, com 25%, é até 2 salários mínimos. Não são rendas, são realmente rendas mínimas, podemos dizer assim, para passar o mês. E tais rendas se distribuem para famílias entre 3 a 7 pessoas. Dentre as 62 famílias, né, entrevistadas, 30 recebem algum tipo de auxílio governamental, principalmente os empregados e as famílias com renda até um salário mínimo. Aqui eu coloquei os principais programas utilizados por essas famílias, né? Aqui a gente já pode ver a importância do programa Bolsa Família aí para essas famílias de baixa renda. Você tem aqui que cerca de 21 famílias recebem o programa Bolsa Família. Você tem 4 famílias que recebem um Bolsa Alimentação Creche, que pelo que foi informado, durante esse período de suspensão das atividades presenciais, a creche vem pagando, né? Acho que acredito que seja R$50 como auxílio aí para a alimentação das crianças. Você tem um auxílio emergencial com 3 famílias, que eu acredito que o número deve ser maior, mas por algum motivo as pessoas acho que não lembraram, não sei. Você tem 2 programas aqui que são de caráter emergencial, né, em relação ao Covid. Algumas informações que eu coloquei aqui embaixo, como a forte presença do programa Bolsa Família e a presença dos programas de caráter emergencial indica os impactos do Covid na renda familiar. Então, muitos pais declararam na pesquisa, né, esse período aí de pandemia. Eu coloquei aqui que as declarações dos pais confirmam essa afirmativa acima, né. Continuando, agora saindo um pouco do perfil do chefe de família, eu adentrei a segurança alimentar em relação às crianças, né, das que utilizam o serviço das creches. Aqui, para verificar o nível de segurança alimentar ou insegurança alimentar das crianças, foi utilizado um método de recordador alimentar de 24 horas. Então, o pai, o responsável, anotou tudo que a criança comeu em 3 refeições, né? No café da manhã, no almoço e no jantar. Aqui eu levei em consideração, né, o consumo de carboidratos, de frutas e hortaliças e de alimentos ricos em proteínas, né? São as 3 bases aí de uma boa alimentação, podemos dizer assim. Em relação aos resultados, né, das crianças durante as 24 horas, o carboidrato se apresenta em abundância nas 3 refeições, né, em alimentos como pão, arroz, macarrão e entre outros. O consumo de hortaliças se apresentaram em déficit, né? Metade das famílias não relataram que os seus filhos consumiram frutas e hortaliças durante as 24 horas retratadas, e os alimentos ricos em proteínas são citados em maior frequência, né, como os alimentos citados aqui nessa parte, né, como leite, carne de boi e entre outros alimentos aí. O que chamou a atenção também foi o baixo consumo de doces e alimentos gordurosos pelas crianças, e os pais, os responsáveis, relataram que houve a diminuição no consumo de frutas e hortaliças desde a suspensão do serviço presencial das creches, que lá nas creches, né, as crianças poderiam, durante as refeições, você tem um consumo de frutas e hortaliças, tem uma alimentação variada, muitas vezes indicada por um nutricionista, né, e com a suspensão do serviço, os pais poderão ver que, né, houve a diminuição aí no consumo de frutas e hortaliças. Os pais ou responsáveis foram questionados sobre a importância da creche para a alimentação da criança durante a pesquisa, e a resposta foi a seguinte, né? A pergunta foi: qual a importância da creche para a alimentação do seu filho ou filha? E a grande maioria dos pais considerou que a alimentação na creche é muito importante, né? A maioria dos pais considerou como muito importante aqui.
E eu coloquei aqui que, mesmo após vários meses de suspensão do serviço presencial, né, por conta do Covid, uma parcela bastante expressiva das famílias ainda considera como muito importante que as suas crianças se alimentem na creche. Porque aqui, realmente, o pai pôde perceber um pouco de como que a creche é importante, porque você tem o seu filho lá, né, durante segunda a sexta e durante a maior parte do dia, onde ele vai ter sua alimentação garantida. Em casa, você já tem um maior gasto, né, os pais vão ter maior gasto com a alimentação dessas crianças, acabam que a qualidade alimentar das crianças veio regredindo. Aqui eu coloquei mais outra pergunta em relação à alimentação. Coloquei qual a importância da creche para o consumo de frutas, verduras e legumes, porque muitas dessas crianças aprendem o hábito de se alimentar dessas coisas quando são matriculadas nessas instituições, né? E grande maioria dos pais aqui considerou como muito importante. Coloquei aqui uma informação, né, que tais instituições podem ser importantes ferramentas de segurança alimentar e nutricional em escala local, tanto no consumo de alimentos em si, mas também na formulação de hábitos de consumo alimentares saudáveis. Aqui a gente já tem algumas fotinhas que foram disponibilizadas. Aqui na esquerda a gente tem, achei muito legal, né, que teve, pode ser, um stand lá sobre alimentação saudável, né, para as crianças. Aqui no meio a gente tem, se eu não me engano, é a hora do lanche, né, com várias frutas e tal. E aqui a gente teve uma foto que registrou o horário do almoço. Pelo que foi informado pelas instituições, 2 programas são fundamentais aí no auxílio à formulação da alimentação das crianças, que é o programa Mesa Brasil, né, que tem contrato aí com supermercados doam alguns alimentos e o programa Mesa Brasil distribui esses alimentos. E o Banco de Alimentos do SEASA, que é o SEASA aqui do Distrito Federal, que também distribui alimentos entre creches, hospitais e restaurantes comunitários. Aí as creches são algumas das beneficiadas. Aqui saindo um pouco das crianças e indo em direção às famílias, né, o nível de segurança alimentar em relação às famílias, né, para os lares, utilizou isso como inspiração as perguntas da Escala Brasileira de Insegurança Alimentar em relação aos últimos 3 meses. E em relação à insegurança alimentar, 39 famílias, né, afirmaram ter ficado sem dinheiro para ter uma alimentação saudável e variada. Essa parcela que é vinculada à insegurança alimentar leve, podemos considerar assim, e 50% das famílias consideram que os seus gastos em alimentação impedem um gasto em outras áreas, como lazer, que esse é um dos preceitos da segurança alimentar, que o gasto de alimentação não pode impactar nos gastos em outras necessidades essenciais. Aqui eu coloquei, né, fiz a pergunta de que forma a sua renda familiar é impactada pelos gastos em alimentação. Tive umas respostas bastante variadas, mas a maioria das famílias considerou entre o mais ou menos a muito alto. Em relação à insegurança alimentar, em relação aos últimos 3 meses, né, em relação à insegurança alimentar leve, cerca de 40 famílias, né, afirmaram que tiveram medo ou preocupação que os alimentos acabassem antes que pudesse comprar mais comida. É um número, né, considerável. Em relação à insegurança alimentar moderada, em relação aos últimos 3 meses, as famílias responderam, né, 17 famílias responderam que realizaram racionamento de alimentos entre adultos, né, durante um mês, e cerca de 11 famílias responderam com talvez, né, talvez realizaram esse racionamento. Em relação à insegurança alimentar grave dos últimos 3 meses, 9 famílias, né, cerca de 15% dos entrevistados, afirmaram que nos últimos 3 meses os alimentos acabaram antes que pudessem comprar mais comida. É claro que se fizer o somatório aqui das famílias, vai dar um número maior do que os entrevistados, mas as pessoas que quando que a entrevista foi online, né, e quando você faz uma pergunta sobre insegurança alimentar leve, a pessoa que está enquadrada em grau de segurança alimentar moderado ou grave vai acabar respondendo como leve também, né, até chegar na sua categoria. Aqui são as minhas considerações finais. Acredito que eu tenha falado um pouco demais, mas enfim. Coloquei aqui que apesar dos avanços dos últimos anos, ainda há muito que se avançar em escala local. Vocês puderam ver que talvez tenha sido potencializado pelo recorte temporal que eu escolhi, né, de Covid, mas bastou um recorte temporal aleatório que você pode perceber que os dados podem ser considerados alarmantes, né? Você tem diminuição
do consumo de frutos e hortaliças pelas crianças. Você tem consideráveis pais, praticamente todos os entrevistados responderam e se enquadraram em algum grau de insegurança alimentar. Coloquei aqui a importância da variação da escala foi muito importante, né, durante o trabalho, porque, por exemplo, você tem a redução da pobreza em nível nacional, você tem que quase 100% dos domicílios do DF estão enquadrados em casos de segurança alimentar. Entretanto, basta um recorte espacial, né, você faz um recorte espacial e territorial, para você ver o caso de insegurança alimentar, né. Coloquei aqui que a RA X12, né, que é a região de Samambaia, região administrativa de Samambaia, apresenta graus de insegurança alimentar originais, né, que são vinculados à insegurança alimentar leve, moderada e grave, não é relacionado à insegurança alimentar que vem sendo tratada mais recente, que é em relação ao consumo exacerbado de alimentos ultraprocessados. Coloquei que houve um impacto qualitativo e quantitativo na alimentação das crianças, muito por conta do Covid, porque com a suspensão do Covid, né, como eu disse, as crianças passam a ficar mais em casa, os pais gastam mais com a alimentação e muitas das crianças tiveram sua alimentação comprometida, né, que na creche você teria a alimentação durante segunda a sexta com um cardápio variado. Coloquei que os programas e políticas públicas são fundamentais aí na busca e na formulação da segurança alimentar. Coloquei nas minhas considerações também que as creches se apresentam como fortes ferramentas de segurança alimentar e nutricional em escala local. Como acho que nem cabe muitos comentários, mas em escala local você tem a creche é muito importante, né? Na questão do desenvolvimento da criança, na formulação de hábitos alimentares, né? E na questão também do bom cardápio em quesitos nutricionais. E por último, eu coloquei a relação, né, entre a geografia e a segurança alimentar. A geografia vem adentrando aí o tema da segurança alimentar, mas, para mim, né, eu considero uma relação quase que, podemos dizer assim, íntima entre os dois temas e a ciência geográfica, né, porque o tema da segurança alimentar e nutricional, ele está dissolvido, né, está diluído nos temas onde a geografia mais trabalha. Porque, por exemplo, no embate, no campo, entre a agricultura familiar e o agronegócio, quem estuda é o geógrafo. No ambiente urbano, que você tem as diferenças sociais, né, de concentração de renda, de má distribuição de renda, você também tem um geógrafo que estuda esses ambientes urbanos, e eu acho que pode ser um importante profissional da área, principalmente na formulação de políticas públicas, né? Tanto que um dos mais revolucionários, podemos dizer assim, na área, não era geógrafo, mas trabalhou com a geografia, né, na questão da fome, que foi o Josué de Castro. Basicamente foi esse o meu trabalho. E é isso. Ok, Yuri, desculpe aí ter escutado aí um áudio no meio da sua banca, mas acontecem, né? Nós estamos aqui na semana final, lançando notas, enfim, e estamos resolvendo muitos assuntos, porque, afinal de contas, a sua banca é só mais uma. Mas, diante das palavras avaliadoras, eu gostaria de externalizar duas coisas, né? Primeiro, esse carinho, né, que os seus amigos têm por você, né? Ontem eu acrescentei todos eles aí à lista de participantes da banca, então é raro isso acontecer na geografia. Geralmente eu já escutei de alunos falando assim: ninguém aparece, ninguém faz perguntas, né? Você me passa uma lista de mais de 12 pessoas e elas estão aqui presentes, então eu acho isso muito importante. Mostra vamos dizer, esse discente que não tem medo nem de enfrentar uma banca e nem de ter, vamos dizer, a avaliação dos seus colegas, dos seus amigos. Por outro lado, Yuri, assim, antes de passar para a banca, eu gostaria também de colocar a grande satisfação que foi trabalhar com você, né? Assim, igualmente. Claro, para a banca, eu acho o Yuri um menino extremamente... Eu já furei com ele orientação, mas ele nunca furou comigo, né?
Então, assim, de certa forma, ele sempre muito atento, fez um excelente trabalho, teve esse desafio de fazer uma pesquisa no meio de uma pandemia e fez uma pesquisa, eu acho, muito interessante. Bom, nós vamos falar mais, né, Yuri? Eu vou passar a palavra agora à professora Carla Gualdani, tá? Para que ela possa fazer as suas considerações, e após a fala da Carla, eu passo para a professora Edilene. Lembrando, Carla, que nós também temos que seguir um tempinho, né? 20 a 30 minutos. Que tá bom. Isso aqui é uma banca de doutorado. Tá bom, tá bom, gente. Obrigada. Olha, se começar a ficar muito instável, eu tiro o vídeo, tá bom? Embora eu gostaria de aparecer aqui, porque às vezes a gente se vê assim, é mais legal, né? Pena que não dá para ver as outras carinhas, né? Ia ser legal ver todo mundo, porque dá uma saudade. Muito bom poder estar aqui. Mas, bom, em primeiro lugar... No final, a gente vai tirar uma foto geral e eu vou pedir para todo mundo abrir a câmera. Tá ótimo, fechado. Maravilha. Então, assim... em primeiro lugar, agradecer a oportunidade, né? Eu fiquei muito animada, assim, quando o professor Fernando me convidou, porque Yuri, a gente já tinha trocado uma ideia, né? A gente já se conhecia de estágio supervisionado, ele foi meu aluno de movimentos depois. Sociais. Isso, aquele curso de verão, né? De movimentos sociais do campo, e ele já tinha dito do interesse, e eu fiquei super animada, né? Porque até achava que a gente poderia participar junto da pesquisa, mas depois meu vínculo oficial, assim, né, com a UNB acabou, mas aí eu fiquei super feliz que o professor Fernando topou, e eu falei, quem sabe eu tô na banca, e cá estamos, né? Então isso é muito legal de poder estar aqui contribuindo, né? A segunda coisa, eu fiz algumas anotações aqui, eu não imprimi, mas eu vou depois te mandar, Yuri, para você e o Fernando, são recomendações, né, que a gente faz, e aí depois vocês conversam, né, se é mais apropriado ou não, né, mas assim, eu acho o tema, assim, de uma relevância, né, independente da pandemia ou não, vocês sabem dos meus posicionamentos, né, alguns de vocês que já me conhecem, políticos e de escolha de pesquisa, né, de tema, então, assim, eu trabalhei com isso em termos profissionais e acadêmicos, né, já trabalhei em regiões do Brasil extremamente, vou colocar pobres, entre aspas, nessa perspectiva do acesso à alimentação, né, e foi curioso que eu tive que resolver, agora eu estou em São Paulo, né, e eu tive que resolver uma coisa no centro de São Paulo, na rua Timbiras, que é, assim, a Ipiranga com a São João, aquele centro, né, e eu vi uma cena, gente, que era assim, um rapaz de uma lanchonete, o funcionário, colocando sacos de lixo na rua. Antes dele sair da lanchonete, tinha uma legião de cerca de 10 pessoas esperando ele colocar o lixo na calçada para revirar o lixo para procurar alimento, né? Assim, fazia muito tempo que eu não ia no centro da cidade, aquilo me chocou tanto, sabe? É claro que a gente sabe que isso existe, mas quando a gente vê isso numa das cidades mais ricas do país, é tão contraditório e revoltante. Então, eu acho o tema de uma relevância tão importante e a abordagem que você fez de destacar o que nós, né, enquanto pesquisadores ou consultores envolvidos com essa temática já fizemos, né? E aí você deu destaque para políticas públicas e para programas, isso é de uma relevância muito extrema. E aí a gente também tem o compromisso de levar isso para a sociedade de alguma forma, né? Porque ainda tem muito desconhecimento da capilaridade que alguns programas chegou e que é de fundamental importância. Então, assim, a relevância do tema do recorte e das creches, especialmente, eu tenho que dar parabéns para você e para o Fernando, assim, porque eu acho muito importante, né? E aí, eu queria falar para você também que, assim, depois, né, assim, a gente abre, né, eu devo falar, a Edilene deve falar e depois você responde, mas eu sempre gosto de perguntar o que é que te levou a esse recorte, por que as creches, né, depois você explica para a gente também o que é que te levou, poderia ser os restaurantes comunitários, outros equipamentos públicos, né, mas especialmente o porquê das creches, eu gostaria que você falasse isso depois. Tudo bem. Também.
Isso. E aí, assim, essa estrutura governamental, né? Então, a gente tem que realmente, nessas pesquisas, eu acho que você abordou isso muito bem, de dar o destaque e jogar o compromisso real que o Estado, como um agente de execução de políticas públicas, tem de compromisso com essas dívidas históricas que nós, como sociedade, não conseguimos resolver. Então, isso também foi muito bem abordado, né, por você. E eu fiquei feliz também porque, por exemplo, Valéria Buriti, que você cita muito, Irio Coach, são pessoas que eu trabalhei muito próximo, amigos, assim, então é muito legal, porque eles têm experiência acadêmica de campo, né, a gente trabalhou muito próximo, assim, então você trouxe autores de grande relevância acadêmica, mas também com experiência de campo, de execução de políticas públicas muito bons também, né, e outros, né, além de citar José de Castro, que é impossível falar de fome, de extrema pobreza e segurança alimentar sem citá-lo, Graziano, né? Então, tudo isso. Eu vou falar mais de conteúdo do que de forma, porque eu achei que o trabalho está bem escrito, embora eu vá te mandar um arquivo com algumas indicações, né? Às vezes a gente tem umas manias de escrita, né? De repetir algumas palavras, todo mundo tem, isso é normal, né? E algumas outras coisinhas que passaram. E eu achei que foi muito interessante também essa correlação que você fez da insegurança alimentar num contexto de Covid, né, essa abordagem. E aí, Yuri, a gente tem que tomar um pouco de cuidado quando a gente faz algumas afirmações, que é um tema de pesquisa que precisa ser mais, e não é nossa responsabilidade, eu digo de um modo geral, mas quando a gente fala, por exemplo, de perda de áreas ou de hectares ou de toneladas, né, de feijão e arroz, por exemplo. Eu estava escrevendo agora, junto com o pessoal do INCRA, ajudando eles numa escrita que eles estavam fazendo, e aí me surpreendeu muito que Flores de Goiás é um dos maiores, dos municípios com maior produção de arroz no Centro-Oeste, e Cristalina, de feijão. Então, a gente tem que ver muito, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala assim que o mercado é predominantemente externo. Não necessariamente para alguns gêneros, né? A gente tem que ter dados mais precisos para afirmar alguma coisa. É fato que a gente vem perdendo áreas em detrimento de gêneros, né, de commodities, especialmente para exportação. E também parte desse arroz e desse feijão também para alguns países aqui da América do Sul, né? A gente comercializa com a Argentina, com Venezuela, até tem toda essa coisa com a Venezuela, mas a gente, inclusive, até exporta arroz deles. Mas, assim, a gente tem que, só fiz uma observação aqui no texto também, para algumas generalizações, elas são um pouco perigosas, assim, nessa perspectiva de não considerar alguns outros aspectos, né? E aí eu vou entrar, assim, eu acho que já na sua parte de, vamos chamar assim, de campo, né, que foi online das entrevistas, que é um desafio enorme, eu imagino, né, quando a gente estabelece uma metodologia e aí a vida vira a gente de ponta cabeça, quando a gente não consegue fazer, eu tive isso, eu planejava com o Fernando visitar sei lá quantos assentamentos, e aí por falta de disponibilidade, de tempo, de carro, embora tenha conseguido, e aí a gente fica, nossa, como é que eu vou fazer? Mas dá-se um jeito, e a gente está de parabéns por, dentro das intempéries, e ainda mais uma pandemia, ter conseguido fazer tudo, né? E aí, adaptando, né, claro. E aí eu achei assim, interessante essa questão que você fez da escala, né? Eu acho que é um pouco inevitável trabalhar com a questão de segurança alimentar e nutricional e não fazer um recorte, alimentar e nutricional temporal é muito complicado, porque justamente por ela ser um direito humano básico adquirido, quer dizer, teve muita luta para que isso realmente fosse garantido, e a gente ainda tem inúmeros desafios, é quase que inevitável ter que ficar recorrendo, né, a impactos internacionais no regional, no local. Então, eu acho que isso atendeu muito bem, e eu não vou ficar entrando no histórico, na conceituação, porque eu acho que atendeu perfeitamente, né. Agora, eu fiquei só com uma questão que eu acho que você tem que fazer uma observação, que é o seguinte:
Os recordatórios alimentares, eles são metodologias utilizadas pela área da saúde há muitas décadas, né? Não é uma invenção minha, não é uma invenção da Codeplan, que foi de lá que eu tirei a metodologia. Então, quando você cita, você tem que colocar o APUD da referência que eu coloquei na tese, por exemplo. Isso escapou em alguns lugares, porque parece que eu que inventei a metodologia e não. E o pessoal da saúde super bate na gente, eu sei porque eu fui me enfiar lá fui apresentar um trabalho na faculdade de saúde da UFG, eu falei, vamos ver o que o pessoal fala de uma geógrafa que está trabalhando com o tema. E aí eu apanhei pra caramba. E foi muito bom, porque a gente apanha e aí a gente vê onde que a gente tem que melhorar, né? Então, é uma área que a gente entra recentemente como geógrafo, com um olhar extremamente importante, eu acho que a gente até demorou a fazer isso, e com muito cuidado, sabe? Porque realmente eles são os mestres, né, da questão em termos nutricionais, antropométricos, mas nós complementamos uma análise utilizando metodologia deles para fazer análises espaciais, né? Que eu acho que aí a gente é o casamento perfeito mesmo, né? E eu achei assim, fundamental também você abordar essa questão da necessidade da continuidade dos programas de transferência de renda, né? Os dados que você aponta são chocantes, né? É realmente um reflexo, não tem nem adjetivo, né, para a gente falar assim do impacto que se tem sobre a qualidade de vida das pessoas, né? Eu não tinha dimensão, né, desses números, assim, então é muito interessante que a gente aborde essa escala local, né, de Samambaia, eu achei muito interessante. E aí, aqui, além dessa questão da citação da metodologia, que eu falei dos recordatórios alimentares, eu acredito que aqui, aí eu vou falar pontualmente algumas coisas aqui. Quando você entra na seção 3.2, porque eu acho que você atendeu seus objetivos e respondeu suas perguntas de pesquisa. Mas quando você não introduz o assunto, e eu acho isso um pouco, eu fiquei assim, nossa, mas como que são essas creches? Onde será que elas estão? Eu não sei se você e o Fernando acordaram, depois você pode falar sobre isso por questões éticas ou de não colocar o nome da creche, né? Isso ok, mas você tem que explicar por que é que determinadas informações não estão presentes. A gente fica ali um pouco meio solto, você já coloca dentro da pesquisa, houveram perguntas, tá, peraí, aí eu tive que subir lá no comecinho do seu trabalho e lembrar, peraí, ele fez entrevista, foi online, foram tantas, então aqui na 3.2 eu recomendo que você faça uma introdução e, se possível, fale em um parágrafo, pouca coisa, mas um pouquinho desse perfil dessas creches, se for possível, e se você não tiver acesso, não tiver tido acesso a essas informações, que você justifique também, né? Porque foi pandemia, eu não consegui falar com os funcionários, uma nota de rodapé, alguma coisa que dê um link para o leitor, né? Que se situe, agora ele vai falar de entrevistados, agora ele vai falar do questionário online. Eu sugiro também que o questionário online, isso é muito importante, venha como um apêndice. Depois das suas referências bibliográficas, o questionáriozinho que você colocou, as perguntas, né, não respondidas, obviamente, mas o que as pessoas receberam para responder, vá como se fosse um anexo ali do seu trabalho. Isso também seria importante. No gráfico 2, professora? Eu acho que está falhando o seu sinal de internet. Deve ter caído, Yuri. Vamos aguardar ela retornar. Eu vou tirar a idade. Tá, Carla, é porque deu uma falhada na internet e você ficou assim com aquela voz. Vocês estão me ouvindo? Agora sim. Tá, eu vou tirar a câmera. E aí, até onde você ouviu, Yuri? Você falou quadro, alguma coisa assim. Quadro 2. Tá, eu vou entrar em... Isso. Não, na verdade, quer ver, eu vou te falar. Você tem um gráfico onde você coloca
onde você coloca os produtos, né? Na verdade, ali antes da seção 3.2, eu acredito que uma tabela também ficaria melhor, mas aí depois você vê as minhas sinalizações e onde que eu indico, né? Onde seria melhor quadro, onde seria melhor tabela, para verificação de porcentagem. Às vezes, quando os dados são muito menores do que determinados destaques, né? Eles não ficam tão representativos no gráfico, e mesmo você explicando, às vezes seria interessante a figura estar mais adequada numa tabela ou num quadro, né? Então, eu também coloco essa observação. É importante também que a gente fale, você falou, né, da segurança alimentar e nutricional nas cidades, é uma questão de acesso, principalmente vinculada à renda, né? Sim. Justamente aí justifica-se esses programas governamentais utilizados, o destaque para o Bolsa Família, como que ele é relevante, né? E é importante também a gente fazer a contextualização do Brasil, que é o seguinte: como nós não tivemos um programa de reforma agrária, como nós não tivemos garantias outras que não de renda no acesso do alimento, daí maior a relevância desses programas, né? Porque se você for ver outros países que também têm programas de transferência de renda, mas que se comprometeram com outras garantias de direitos humanos básicos, às vezes esses programas não se destacam tanto em importância e relevância porque as pessoas conseguem ter acesso ao alimento de outra forma, né? Seja terras coletivas, seja distribuição de alimentos de cooperativas pagas pelos governos. Aí tem inúmeras experiências no mundo. Aqui o caso do Brasil é dadas as desigualdades históricas, dadas do financeiro, né, do acesso à cidade no centro da cidade. As pessoas migram para as áreas urbanas, a exclusão é muito grande, justamente ao que a terra poderia dar. Então, a organicidade dos territórios e das redes de solidariedade e confiança do acesso à terra é totalmente diferente nas cidades. Então, daí a relevância dos equipamentos públicos, no caso as creches, e dos programas governamentais, né? Então, assim, eu acho que até na conclusão você poderia dar um destaque para isso também, né? E, deixa eu ver aqui, tem uma outra observação que eu fiz. Eu já falei dessa sessão aqui, que precisa de um destaque, da metodologia que vale a pena destacar o APUD, isso aqui eu já falei também. O recordatório alimentar, ele é show, né? Eu sou fã dessa metodologia, assim, porque é muito bacana como a gente consegue ver bem direitinho o acesso, né? A descrição, exato. Às vezes não é nem hábito, mas é o que é disponível. Talvez os hábitos até seriam outros, né? Mas, assim, é o que está disponível ali naquele momento. E aí, Yuri, eu acho que, assim, vale a pena também uma pergunta que eu fiquei assim, será que as creches têm nutricionistas? Aí são políticas, às vezes, estaduais e municipais, aqui no caso aí seria distrital, né? Da presença de nutricionistas, né? Então, assim, eu senti um pouco de falta que trabalho excelente que essas creches fazem, além da relevância. Eu sei que seu foco foi na família, especialmente nessa faixa etária, né, do público infantil, mas como é que será que essa creche consegue garantir essa qualidade, né? E aí, depois, isso eu acho que é uma coisinha que, se você não conseguir falar, que você coloca essa observação também, né? E a gente tem uma discussão muito grande também da cesta básica, né, do destaque aos carboidratos que apareceu na sua pesquisa também, né? Que é uma questão de acesso aos produtos mais baratos, né? Acesso aos produtos os ultraprocessados, né? E não os alimentos naturais, que às vezes as pessoas não têm tempo de preparo, né? A gente também tem que considerar o tempo das famílias no preparo dos alimentos, né? Então, é realmente um tema complexo e de muitas perspectivas, né? Mas aí os seus recortes, eles atendem, né, isso. Então, assim, Yuri, eu quero te dar os parabéns. Eu levantei alguns temas aqui, mas eu acho que a sua pesquisa, ela atende. Eu só acho que você tem que também falar
quando você fala do método recordatório e de alguns aspectos da EBIA, né, da Escala Brasileira de Insegurança Alimentar que você levantou, que você utilizou uma metodologia mista numa perspectiva geográfica, tá? Eu acho que seria mais interessante, porque você fala o método recordatório, né, que já é utilizado dentro da nutrição para verificação do tipo de alimento, né, dado que é considerado na pirâmide nutricional que é mais interessante e apropriado para uma criança, para uma família, etc., isso está claro, mas aí dizer que é uma metodologia mista, porque você também verifica, além do recordatório, os graus de insegurança, né, que é chocante também. Então, como a gente pode ver, era que nem como eu identifiquei no acesso à água, o tempo e o desgaste que as famílias têm na preocupação de não garantir o acesso mínimo, né? E aí a gente nem está entrando em qualidade, a gente está falando em quantidade, né? Então isso para mim também foi muito chocante na porcentagem de pessoas, e aí eu acho que nem o Fernando falava na minha tese, joga tinta, joga luz, carrega, porque a gente precisa jogar luz no cenário catastrófico que a gente está atravessando no Brasil hoje, e como é difícil e longo o trabalho de construção dessas políticas, mas como é rápido e devastador o processo de exclusão e marginalidade das pessoas, né? Isso é gritante, e aí eu acho que você pode, sabe, caprichar aqui nas considerações penais, ver se o Fernando te segura ou não, porque ele solta, né? E eu acho que é ótimo, assim. Então, eu coloquei algumas outras questões aqui que não ficaram claras, mas são muito pontuais, e fico à disposição se você quiser publicar, se a gente quiser fazer uma parceria aí também, fica para o Fernando, para você, eu fico à disposição, porque eu achei super interessante e a gente tem que dar visibilidade para a sua pesquisa, tá bom? Super Parabéns. apoio aí. Ok, Carla, muito obrigado. Olha, Yuri, isso aí era até uma questão que eu iria colocar mais à frente, né? Porque eu acho que o seu trabalho tem que ser publicado, né? Você ainda não está concluindo o curso, você vai fazer o estágio 2 semestres que vem, não é? Sim. Então vai fazer comigo, é bom que a gente tenha um contato semanal, mas isso aí, ano que vem, gente, que esse final do ano nós precisamos de sossego, né? Precisamos descansar. Obrigado, Carla. Vou passar a palavra agora para a professora Edilene. Muito obrigado, Edilene, mais uma vez aqui participando de uma banca. Ligue seu microfone que ele está... Obrigado. Obrigada. Agradeço, né? Estou muito feliz aqui de participar dessa banca. Agradeço ao professor Fernando e ao Yuri pelo convite. Agradeço por estar compartilhando essa banca com a professora Carla, quem tem um carinho profundo e especial, né? Vamos aí contemporâneas nessa luta aí de finalização de doutorado, podemos também trabalhar algumas temáticas conjuntamente, né, dividir alguns espaços aí de trabalho, fazendo sempre essa parceria junto ao professor Fernando, que é uma pessoa, um profissional, uma pessoa incrível e um profissional inestimável, né, que sempre inclui todos aí no processo, que sempre permite essa vivência nossa com o mundo acadêmico, né, para que nós possamos também construirmos perspectivas aí a partir da geografia. E olhando o trabalho, assim, um convite para participar dessa discussão, dessa defesa, né, de TCC do Yuri, eu fiquei extremamente gratificada, em primeiro lugar, porque avalio essa temática como muito atualizada, ela é muito urgente. Faço de minhas palavras da Carla, que embora faço minhas as palavras da Carla, que embora essa temática ela esteja muito pulsante no momento atual, que ela tenha transbordado com a chegada da Covid, né? Ela já era um elemento aí, assim, que precisava de um olhar mais aprofundado das políticas públicas do Estado brasileiro, né? E havia-se um engajamento da sociedade civil organizada em torno dessa discussão, porque ela é uma dívida histórica, né, com a população brasileira. Então, assim, a sua temática, Yuri, ela é extremamente geográfica, sim, ela é extremamente atual,
Eu parabenizo a você, ao professor Fernando, pela escolha dessa temática. Durante a pandemia, nós vimos aqui no Distrito Federal, que é o território onde você trabalha, como essa questão da geografia da fome, ela se evidenciou, né? Como a ausência de política de distribuição de renda, ela é gritante no nosso país, como escancarou toda essa questão, né? Como a neutralização das ações coletivas, de cooperação, de solidariedade, de ajuda mútua, elas foram aos poucos sendo dizimadas pelas ações articuladas do capital, né, articuladas do sistema. O próprio Estado, ela foi desarticulando essas ações de cooperação, de solidariedade, de ajuda mútua, que ela é muito forte na história do povo brasileiro, porque são essas ações que contribuíram na história de muitas famílias do Brasil para a aquisição de casa própria, de um teto, para a aquisição de condições de construção de escolas. Por exemplo, eu estudei uma escola onde a comunidade ela teve de fazer um trabalho de ajuda mútua, de cooperação e de construção da própria escola onde as crianças da comunidade iriam estudar, e como muitas famílias conseguem sobreviver em áreas periféricas das cidades, né, nos morros do Rio de Janeiro, em áreas periféricas das bordas urbanas do Brasil, como todas as grandes cidades do Brasil, por conta dessa ação da solidariedade. Isso é muito forte na periferia, por isso essas famílias, elas sobrevivem, né? Essas comunidades, elas sobrevivem e elas conseguem transpassar o tempo se fortalecendo no apoio uma da outra, diante de toda essa exclusão que elas são submetidas ao longo desse processo. Então, seu trabalho, ele vem justamente dialogar num momento muito propício, né? No momento onde todas essas questões elas transbordam e elas escancaram e mostra como o sistema capitalista ele está em crise, né? Como ele está, como ele tem promovido um processo de exclusão gigantesco, de concentração de renda, de concentração de terras, e no Brasil, como historicamente essa questão que não tem sido resolvida, que é a concentração de terra, que é a desigualdade social gerada pela concentração de renda, ela tem sido alimentada ao longo desses séculos aí, e que não dá mais para permanecer nessa situação. E aí, quando a gente diz não dá mais para permanecer nessa situação, a gente vive também, a pandemia escancara tudo isso, e ao mesmo tempo a gente vive aí um governo de muito retrocesso, né, que a gente vai conversar daqui a pouquinho. Aqui, feito esse elogio ao trabalho, ao desenvolvimento do trabalho com você, ao seu comprometimento, porque eu falo que é muito maior, além do compromisso, a gente sente o seu comprometimento com a construção dessa discussão toda que você realiza, né? Então, assim, você, mesmo que o professor Fernando não tivesse feito essa leitura, é palpável, assim, como você construiu esse trabalho com um carinho profundo, com cuidado, com esmero. A gente vê como você constrói toda a discussão, o seu trabalho. Tem uma leitura agradável, o seu trabalho, as ideias, né, o texto, como você constrói toda a narrativa, a coesão e a coerência está muito imbricada, está muito acurada no seu texto. Então, você trabalha toda essa interescalaridade que você traz, fazendo uma leitura, você começa essa discussão da questão da segurança alimentar, da necessidade de alimentação da população, você traz uma discussão mundo, depois Brasil, DF, Samambaia, né, com estudo de caso nesse sentido, e de forma muito concatenada a construção dessa ideia. Os objetivos que você coloca no seu trabalho, o objetivo geral, as questões de pesquisa, você consegue desenvolver o seu trabalho sempre olhando para esses elementos metodológicos, né, para esses elementos do projeto de pesquisa. Então, assim, você consegue
de forma com muita maestria, né, construir todo esse trabalho a partir, sim, de um objetivo geral, específico, das questões de pesquisa que você coloca, porque às vezes a gente acaba se perdendo. Há trabalhos que a gente lê, né, que a gente percebe que o pesquisador ele se perdeu aí na trajetória, não foi o seu caso, né? E, bom, aí você também, aí falando assim, sobre as sessões do seu trabalho, de um modo geral ainda, você consegue fazer uma revisão bibliográfica conceitual com muita propriedade, onde os temas centrais, né, da temática do seu trabalho, que é a segurança alimentar e nutricional, do macro às instituições sociais de Brasília, você consegue fazer uma revisão bibliográfica dos conceitos centrais, que é segurança alimentar, insegurança alimentar, e de outros associados nesse processo, e que estão concatenados, que não podem ser perdidos nessa discussão, que é justamente a agricultura familiar e o agronegócio. Então, você desenvolve muito bem e faz a escolha muito, você, professor Fernando, que te orientou, vocês fizeram assim, as escolhas e muito assertivas, né? Os autores que você vai beber da fonte, você busca autores mais clássicos, né? Como José de Castro, o Graziano, que são autores essenciais na geografia. Discutir geografia sem esses autores, a gente às vezes pode se perder. Discutir na geografia essa temática da alimentação, fome, é importante beber desses autores, mas também você traz autores muito atuais, contemporâneos e atuais, autores agora do ano de 2020, com produções, mesmo na época da pandemia. A professora Carla até também citou alguns autores aí, que vivenciam tanto a discussão acadêmica, como também experimentam e realizam o que a gente chama de pesquisação, que estão pesquisando na ponta também. Então, você foi muito assertivo, vocês foram muito assertivos. Assim, como eu fui orientada do professor Fernando, ele nos indica e cabe a nós irmos ou não por aquela trajetória, né? E ele sempre dá muita abertura também para uma negociação, uma conversa, um diálogo. Ele sempre nos pergunta muito qual a nossa intenção, qual a nossa vontade. Ele sugere, mas sempre nos perguntando o que a gente acha a respeito da sugestão. Ele nos dá uma liberdade acadêmica que eu acho isso brilhante, né? Eu acho isso incrível, nos permite ousar, nos permite crescer, nos permite desbravar, fazer uma trajetória sob o olhar dele, né? Uma trajetória com independência também, e isso é muito importante. E eu tenho certeza que ele deu essas indicações a você, teve discussões riquíssimas, e coube a você seguir ou não. Por isso eu digo muitas vezes você, mas sempre assim, entendendo que o trabalho foi construído também sob essa orientação e esse olhar cuidadoso do professor Fernando, né? E aí, Yuri, deixa eu ver aqui. Há uma outra coisa que eu percebo também: o seu trabalho ele é extremamente oportuno. Desde o início, o seu trabalho ele tem um papel assim, central. Se alguém me perguntasse qual é a essência da pesquisa do Yuri, eu diria, é uma pesquisa que trouxe uma denúncia profunda, né? A esse processo, especialmente nacional brasileiro, de produção de alimentos e da inacessibilidade desses alimentos a algumas pessoas, a centenas, a milhões de famílias no Brasil que se alimentam sob uma insegurança alimentar leve, moderada ou grave, que eu me incluo aí nesse processo, né? Então, o seu trabalho é extremamente denunciativo, desde a época do Brasil colônia, né? Desde a época da escravidão no Brasil, aos dias atuais. Você traz o histórico que você consegue fazer isso de forma objetiva, porém não superficial, porém colocando a lupa de forma estratégica nas questões centrais ao longo
dessa discussão que você faz desde a escravidão até os dias atuais, que o Brasil tem essa dívida histórica e que isso transborda de forma violenta nos dias atuais, com a chegada, especialmente com a chegada da Covid, que ela escancara essa situação. Então, te parabenizar por isso, pelo teor muito crítico da construção, da tua narrativa nesse trabalho, certo? E você faz de forma brilhante essa contextualização, como eu já falei, da escala mundo geral, dando ênfase às questões centrais nessa discussão, para poder fazer o link com a contextualização do Brasil. Você passa pelas políticas de combate à insegurança alimentar no Brasil, desde a construção, quando iniciou, especialmente em 1986, com a Conferência Nacional da Segurança Alimentar, aí já com o input dado pela sociedade civil organizada, que gerando essa pressão, faz essa temática entrar na Constituição, e tu traz isso, bem como também a ação da sociedade civil organizada com a campanha da cidadania idealizada e assim, movimentada pelo Herbert de Souza, e posteriormente, 95 a 2003, com o governo Fernando Henrique, você tem algumas ações mais, vamos dizer, concretas em relação a essa questão, o enfrentamento da insegurança alimentar com a rede de proteção social, Bolsa Alimentação, Escola, Vale Gás, que são algumas iniciativas de políticas públicas mais concretas, o movimento permanente da sociedade civil dos anos 2000 aos dias atuais, através da segunda Conferência Nacional de Saúde, a lei orgânica de segurança alimentar, o Sistema Nacional de Segurança Alimentar, as iniciativas e a concretude deles enquanto lei, a partir de 2006, a partir do governo Lula, de 2003 a 2011, e o engajamento e fortalecimento dos movimentos sociais, MST, Movimento Pequenos Agricultores, a temática, vamos dizer assim, o enraizamento da temática da agricultura orgânica e da agricultura familiar e o fortalecimento também dessas temáticas por meio de iniciativas do governo, apoiando a sociedade civil organizada, especialmente de 2003 até 2016 aproximadamente, 2015 aproximadamente, né? E aí, Yuri, você traz isso com muita propriedade e é muito importante, porque os trabalhos que nós elaboramos dentro da universidade, eles vão ser também consultados por consultores, por estudantes, por outros pesquisadores, por propositores de políticas públicas, vão acessar esses trabalhos, e o seu trabalho ele tem um caráter, sim, de um trabalho informativo, denunciativo, esclarecedor, com esses dados que vão municiar a pessoa, os diferentes profissionais e instâncias de governo a tratar da temática de segurança alimentar. Então, você traz isso com propriedade. Eu quero te parabenizar, assim, por isso, sabe, Yuri? E aí você faz um recorte dos programas centrais, o Fome Zero, aquisição de alimentos, né? Rede de bancos de alimentos, Programa Nacional de Alimentação Escolar. Você traz uma discussão breve, de forma mais não superficial, volto a dizer aqui também nesse programa, você pega as ideias centrais para que o leitor, né, ele tenha uma ideia da origem, do objetivo, da data de lançamento, do alcance dele, se é uma política pública nacional. E aí, a gente chega e percebe, assim, na estruturação da temática do seu trabalho, deixa eu ver aqui, as escolhas, né, que você vai fazendo nessa construção, elas são, assim, assertivas, né, e quando você vem nessa abordagem interescalar mundial, com algumas discussões, que essas discussões influenciaram o território brasileiro, a política brasileira, a mobilização social no nosso país, você também trata com muita propriedade a escala nacional e depois você chega na escala DF, né? Onde você trata especialmente do Banco de Alimentos, do Mesa Brasil, que que é privado, e o Banco de Alimentos também da SEASA. E aí, eu teria também, como a professora Carla, algumas questões para te fazer, ao mesmo tempo também que eu vou falando, que eu vou dialogando aqui, numa análise assim, do seu trabalho como um todo.
É por que a escolha dessas duas creches, né? Eu queria saber também, essa é uma pergunta. A outra pergunta, eu senti falta também do nome dessas creches. Eu imaginei, mas não pode, uma pesquisa não pode ficar no imaginário de quem está lendo. Eu acho que foi o Fernando que falou isso para mim, o professor Fernando. Quando a gente tem de pensar que nós estamos escrevendo para o outro entender, e quando o outro estiver lendo nosso trabalho, nós não vamos estar lá do lado para auxiliar e dizer, olha, eu pensei isso, foi por isso que eu escrevi tal coisa. A gente tem de colocar no papel o máximo que nós pudermos do que se confere, do que nós estamos escrevendo, construindo. Por que a escolha dessas creches? Qual o nome delas? Se você não pode estar, então imaginei. Bom, deve ser porque para a questão de preservação do nome delas e tudo. Então, isso precisa estar explícito, tá bom, Yuri? Outra questão também, essas creches, elas estão cadastradas na rede de creches do ZDF. Se essa informação estava lá, me perdoa, eu não vi. E aí, eu pergunto também, então, essas duas questões, e aí te falar também o seguinte, a gente tem algumas, a qualidade, né, dos seus gráficos, do seu texto, como eu já falei, é uma qualidade muito boa. Nos seus gráficos, eu só sugeriria você avaliar, mas é uma questão para você, Fernando, avaliarem, se permanece com o tom, os tons de azul. Eu achei os tons de azul nos seus gráficos muito próximos. Teve momento que eu senti dificuldade, eu li aqui pelo computador, eu senti dificuldade de saber aquela legenda, a que tonalidade de azul ela estava se referindo, então eu senti dificuldade disso. Para você analisar, tá bom, Yuri? Veja, você e Fernando, o que vocês, né, avaliam a respeito. E aí, vamos cá, deixa eu ver onde que eu coloquei aqui. Tá aqui. Bom, uma outra coisa também que eu sugeriria era em relação ao mapa da página 47. Um mapa bastante, uma imagem bastante informativa que você obteve na Codeplan, mas a impressão que eu tive é que esses mapinhas correspondentes do DF, de 1953 a 2017, correspondente à expansão da urbanização ou à supressão das áreas verdes ou das áreas de cerrado, eles estão, a legenda também está um pouquinho qualidade, eu não sei se teria como dar uma melhorada na qualidade dessa imagem, é uma questão para vocês avaliarem, tá? Tá bom. O mapa também da página 67, se você, é um mapa muito bacana, né, que traz aqui a área deixa eu chegar lá no mapa da página 67, tá aqui, você tem, né, aqui é 57, 67, você tem, então, a região administrativa de Samambaia. A questão que eu te coloco é, será que não dava para aumentar mais esse mapa, essa imagem, em verdade, para que ela ocupasse mais essa área em branco da página, sabe? Porque você melhoraria a qualidade da imagem e ganharia aí em termos de qualidade para o seu texto, é uma sugestão, né? E aí, eu acho, na seção 3, você traz, então, a análise de Samambaia, né? A contextualização do ponto de vista da escolaridade da população, emprego, renda, valor nutricional. E aí você faz essa discussão embutida aí da injustiça racial, da injustiça social, da desigualdade de renda, que é existente e palpável nessa região administrativa, que que teve origem em 89, com previsão original de 330 mil habitantes, e hoje tem 3 milhões de habitantes aproximadamente, que representa 8% da população do DF. E aí você, mais uma vez, denunciando essa questão, implicitamente a questão também da explosão demográfica do DF e da supressão de áreas verdes em virtude dessa explosão. Áreas verdes na borda do Distrito Federal, na borda de Brasília, né, no Distrito Federal. E aí a gente observa o quê?
A questão do recorte racial que você traz, você também faz uma breve pontuação no seu texto, mas que você denuncia que em torno de 26% da população, desses 3 milhões de habitantes hoje em Samambaia, não possuem nível médio, que 61% deles estão em vulnerabilidade do ponto de vista de renda, porque essas famílias, 32% desses desempregados, 32% dessa população estão desempregados, 29% são autônomos, então autônomo e desempregado é uma situação muito semelhante, porque estão em vulnerabilidade aí de renda, né? Esse autônomo, ele provavelmente ele vai ser um vendedor ambulante, ele vai ser um catador de resíduos, ele vai ser um guardador de carros, vai ser uma diarista, uma babá, não, porque às vezes babá é fichada, então trabalha em serviço doméstico, né, ou cuidadora, que também muitas vezes funciona como uma diarista. Eu tenho alunos lá de Samambaia que são cuidadoras e elas trabalham como diarista. Desse público que trabalha, desse 61,3% entre desempregados e autônomos, quando eles atingem uma renda, 67,7% é de um salário mínimo. O que é hoje uma família sobreviver com R$ 1.045? Eu sou dona de casa e eu chego ao supermercado e eu fico, assim, muito comovida, muito incomodada, muito tocada com o aumento, a inflação dos alimentos hoje. Né? Então, o que um pai de família, um chefe de família que ganha R$ 1.045 faz para ganhar esse valor, quem ganha, né? Aluguel, alimentação, transporte, a gente nem conta aí o lazer, a gente nem conta aí o descanso, a gente não conta aí uma viagem, porque esses itens, eles são suprimidos para que sobre algum dinheiro para alimentação, como bem você coloca. Você foi muito assertivo nessa discussão que você faz. Da população pesquisada, né, aqui do DF também, em virtude do acesso à alimentação de valor nutricional duvidoso. É o que sobra para essas famílias que de renda inferior a R$ 1.045 ter uma proteína, entre aspas, essa proteína, acessando através de um embutido, uma mortadela, um presunto, um processado de carne aí, de valor nutricional baixíssimo, e que muitas vezes traz prejuízos enormes à saúde. Hoje, mais de 50% da população brasileira está acima do peso, né? E 2025 indica que nós vamos ter problemas graves de saúde pública verificados resultantes desse sobrepeso da população. E isso gera um ônus absurdo para a economia brasileira no que tange à saúde, né? O SUS, que já está em sucateamento aí, a gente tem uma demanda avolumada ou aumentada a partir de 2025 por esse público também. E o governo, ele não tem esse olhar, não tem essa preocupação, né? Em trabalhar a questão da segurança alimentar como uma ação também preventiva, além de um direito social. Então, Yuri, assim, para o teu trabalho em geral, assim, eu fico muito, muito contente de estar na sua banca, de ter acesso a um trabalho como esse. Eu queria dizer desde já a você, ao professor Fernando, que eu vou utilizar o trabalho de vocês, porque durante a pandemia, nós lançamos, eu lancei através da licenciatura em Geografia, lá no Instituto Federal, Riacho Fundo, a campanha Ajude Quem Mais Precisa. Nós lançamos essa campanha com o objetivo de auxiliar, arrecadar alimentos, roupas e itens em geral, para doar à população em situação de rua que estava no setor comercial sul. Mas ela cresceu tanto que, além de atender essa população, nós começamos a atender também a uma creche específica lá em Samambaia, a creche Formiguinhas, e também uma associação Despertar Sabedoria lá no Sol Nascente, Sol Poente, né? Uhum. E aí, fazendo apenas a fala aqui relativo à Samambaia, essa creche, ela atende 60 crianças por mês, né? Todo dia essas crianças chegam lá cedinho, elas ficam o dia inteiro, café da manhã, lanche, almoço, lanche e jantar. E ela atende a quem? Aos pais, né? As famílias que não têm com quem deixar suas crianças.
E o curioso de tudo isso é que essa creche funciona atendendo a essas 60 famílias no período antes, pré-pandemia. Durante a pandemia foi outra coisa. Só fazendo aqui, abrindo parênteses, eles receberam alimentos e toda a doação que chegava era voltada à produção de 250 marmitas que eles distribuíram durante toda a pandemia. Nós atendemos a essa creche com proteínas e com gêneros alimentícios, especialmente folhas e legumes, que era a maior necessidade da creche. Né? Tinha o arroz, feijão, a farinha, o angu e a proteína, mas não tinha uma fibra, não tinha uma vitamina. Então, nós tentamos suprir especialmente essas fontes aí, de fibras, de vitaminas, por meio de verduras, por meio de folhagens, de legumes, de frutas. Então, nós atendemos de março a julho. O que nós observamos? Que essa creche, que já tem mais de 10 anos em Samambaia, que ela existe por iniciativa de um grupo de mulheres negras que construíram a área no quintal doado, no terreno doado, que funciona com toda mão de obra negra também, voluntária, e por doação de igreja e de demais pessoas ela funciona. E o fato é o seguinte, essa creche não tem ajuda alguma do governo local. Por isso eu te fiz também aquela pergunta anterior, né? Então, por que eles não têm? Porque o governo tem um protocolo e diz assim, olha, você reforma, coloca... E qual é a reforma? É um piso de cerâmica assim, paredes de tal altura, tantos banheiros com tal condição, né? Também teto, o telhado é ecológico, ou seja, todo um protocolo de estrutura muito caro para que uma iniciativa como essa tenha condição de realizar. Então, a crítica fica aqui, por que o governo não pega essas iniciativas locais e fortalece através de um investimento, cria uma parceria, né, cria um projeto, um programa específico para destinar recursos para a reforma desses espaços, que eu tenho certeza que tem em várias regiões administrativas do DF, porque a quantidade de oferta de vagas em creches hoje é muito baixa para a demanda de todo o DF. Então, uma iniciativa como essa, eu coloco aqui porque é uma proposição que o teu trabalho poderia, de repente, apontar também para esse tipo de situação. E aí, para fechar aqui minha fala, então, essa creche se chama Formiguinha, só para você ter essa informação aí. E, para fechar minha fala, eu acho que seria estratégico aqui no seu trabalho, você fazer um fechamento também, apontando uma solução que indicasse iniciativas de mais autonomia social da comunidade local, né? Como redes de cooperação, redes de solidariedade, ajuda mútua, porque o trabalho que a gente precisa também fazer hoje, enquanto geógrafo, é o fortalecimento dessas iniciativas, para que a população ela não fique refém apenas da iniciativa do Estado, né? Um Estado que toma demais através de impostos e arrecadação e dar de menos a quem mais precisa, que é a população excluída, a população negra, a população das bordas urbanas, né? Ela dá demais aos grandes latifundiários, aos grandes investidores e etc. Então, o meu movimento hoje, enquanto geógrafa, é justamente trabalhar fortalecendo essas redes de autonomia nas periferias, para que as comunidades elas não esperem apenas a cesta básica que está vindo, mas se ela tem um quintal, como é que a gente pode produzir as hortaliças, as ervas, temperos ali naquele quintal, né? Fazer pequenas agricultura urbana, de repente desenvolver um pouco nesses pequenos quintais. Então, gente, agradeço profundamente aqui o convite, muito feliz de participar. Nós vamos fazer um projeto sobre a questão da insegurança alimentar lá no Sol Nascente, porque só temos perna no momento para começar lá, né? E, com certeza, Yuri, seu trabalho eu vou acessar para poder nos dar, nos ajudar aí na discussão conceitual, teórica e de revisão bibliográfica né, na construção desse projeto. Muito obrigada. Eu que agradeço. Ok, Edilene, eu também lhe agradeço muito pela contribuição. Yuri, você teria mais alguma questão a ser colocada ou não? Bom, eu queria
Queria agradecer a palavra das duas professoras, né? Fiquei muito lisonjeado. Eu tenho a cara que apresenta pouca expressão, mas eu estou emocionado, pode acreditar. Em relação à pergunta sobre as creches, né? E por que eu escolhi as creches? É muito vinculado à minha vivência, né? Minha mãe trabalha em creche, tem mais de 12 anos, né? Eu tive essa vivência ao longo da minha vida toda, né? Desde a infância, e é um tema que eu tinha proximidade e que eu tive vontade de estudar. E em relação ao porquê das creches, faz parte da creche que minha mãe trabalha, né? Então o acesso às informações foi mais fácil. Em relação à identidade da creche, foi escolha minha preservar a identidade, mas eu acredito que se eu alterar isso não tem problema nenhum. Foi escolha mais como pesquisador, como questão de ética, eu não sei, não saberia o que poderia acontecer caso eu falasse o nome, né? Mas eu acabei optando por isso. E basicamente isso, eu agradeço muito as professoras, tiveram o tempo de ler e de analisar o trabalho. Eu fiz com muito carinho, né? Me dediquei esse ano praticamente para isso. E é isso, eu acho. Tá. Yuri, é o seguinte, você conclui no final do ano que vem, né? Ou não? Sim. Tá. Yuri, eu acho que você tem que começar a pensar agora, né? Eu acho que talvez uma primeira etapa seria as publicações, né, de artigos decorrentes dessa sua pesquisa. Isso para o ano que vem, eu acho que a gente pode fazer, né? Seria ótimo. Tá. E porque aí você também se prepara para uma possível seleção de mestrado no final do próximo ano, tá? Ok? Uhum. Agora, Yuri, nós vamos fazer o seguinte, eu vou chamar as duas professoras no WhatsApp, nós vamos fechar o áudio, fechar o vídeo, para a gente deliberar, e nós temos que assinar uma ata aqui da sua defesa, daqui a pouquinho a gente volta, e aí a gente dá o resultado, tá bom? Tá bom, vou aguardar. Obrigado, Yuri. Oi, Yuri. Yuri? Oi. Tudo bom? Yuri, deixa eu só te perguntar uma coisa. Qual que é o seu número de matrícula? Meu número de matrícula? É 17 002 4377. 77. Ok. Não, é porque eu estou preenchendo a ata aqui da reunião, tá? Uhum. Yuri, deixa eu só voltar aqui. Carla já está aqui, Edilene. Vamos pedir só para o pessoal abrir o vídeo, né? True. Carla, Edilene, se o pessoal puder abrir também. Deixa eu mandar aqui. Abrir o vídeo, por gentileza. Carla e Edilene, se vocês puderem já assinar o processo também, já está lá ok, já assinei. Yuri, não vou fazer muito, vamos dizer, não vou te fazer sofrer, né? Mas a decisão foi decisão muito simples, né? Nós decidimos pela sua aprovação, então você foi aprovado, foi concluído, né? Como você fez a matrícula no estágio, na prática 1 e na prática 2, eu já vou fechar suas notas agora, tá bom? Então, você está aprovado, menos uma disciplina, tá bom, Yuri? Tudo de bom. Obrigado. Tá aprovado, olha, muito feliz. Filho! Aê! Parabéns! Obrigado. Ano que vem, Yuri, a gente volta a conversar. Eu estou viajando agora quinta-feira, estou indo para Uberlândia, passo final de ano com minha família. Volto no início de janeiro, mas eu tenho um monte de coisas para fazer aqui. Tem artigo para produzir, tem plano de disciplina, tem orientando para orientar, enfim, o que não falta é serviço. Mas, assim, final de janeiro, lá depois do dia 20, entra em contato, Yuri, para a gente conversar a respeito das publicações, tá bom? De janeiro, né? De janeiro. Depois do dia 20 de janeiro, eu já estou mais tranquilo, tá bom? Tá bom. Yuri, muito obrigado. Carla, muito obrigado. Também. Edilene.
a todos aqui que participaram da banca, e eu vou encerrar agora a sessão. Tá bom, Yuri? Fique bem, Excelente. parabéns aí pelo seu trabalho. Muito Tá obrigada, Obrigado. gente. Agradeço a banca aí. Tchau, gente. Obrigada, Até Yuri. mais. Publica, Tchau, tchau. hein, Yuri? E faz a seleção Tá bom. de mestrado depois também, tá? Meu sonho. Então, tá bom. Gente, fiquem bem. Tchau. Boa tarde. Tchau, tchau. Boa tarde. Fernando, por gentileza.